Boa noite a todos. A nossa reflexão de hoje é Espiritismo e Passe. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa, através dos Espíritos bondosos e amigos, possam nos intuir para que nossas reflexões atinjam seus propósitos. Falar de Espiritismo, para mim, tem um significado de gratidão, pois com ele consegui vencer muitos desafios em minha presente encarnação. A gente falando de Espiritismo, primeiro a gente tem que falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre Sócrates e Platão. Eles iniciaram, o mundo, o conhecimento do Espiritismo. Porque Platão, inclusive, ele não escreveu nada, mas Platão não, Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu tudo sobre a teoria do Sócrates foi Platão. E o que acontece? Ele mostrou que existe vida após a morte. Tanto é que ele exemplificou que os juízes condenaram ele a tomar cicuta. E alguns amigos próximos tentaram falar para ele para sair, para fugir, porque ele poderia fugir, sair da prisão. Ele falou que não. Ele falou que não sairia, que os juízes que condenaram ele também iam morrer. Todos nós vamos deixar o corpo. E o Espiritismo é a religião que estuda o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, o mundo material, nos mostra que tem vida após a morte, né? O Espiritismo é um consolador prometido. Tanto é o Consolador prometido que nós temos a capacidade de entender que a nossa vida presente é passageira e que nós temos uma vida muito mais importante, muito maior, que é a vida espiritual. Então, nós estamos aqui numa experiência, uma experiência na carne, esse corpo físico nosso. Então, nós temos que entender a fé raciocinada. Aí eu escrevi aqui, obtendo a fé raciocinada, onde com ele sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, após deixar o nosso corpo físico. Então, é a religião, é a filosofia, é a ciência, que o Espiritismo tem três bases, ciência, filosofia e religião, que nos dá a oportunidade de saber que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. A partir daí, nós, através do nosso livre-arbítrio, vamos construindo a nossa evolução, vamos praticando o exercício do convívio entre nós encarnados para atingirmos a evolução. Que evolução é essa? Evolução espiritual. Porque o espírito, ele comanda o corpo. O corpo não comanda o espírito, mas o espírito comanda o corpo. Kardec nos deixou essa frase que nos posiciona muito bem em nossas encarnações. Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, o que quer dizer isso?
encarnamos, desencarnamos, encarnamos de novo. E para quê? Para progredir, para evoluir, para o nosso espírito evoluir. Então nós temos que ter, o Espiritismo nos proporciona esse conhecimento de que a vida aqui, presente, vestindo esse corpo nosso, é um aprendizado para o espírito. O espírito evolui através das ações do corpo, porque as nossas vidas a nossa vida é contínua, ora no corpo, ora fora do corpo. Então a nossa evolução, ela vai, né? Ela vai caminhando, ora no corpo, ora fora do corpo. Então nós não temos nós não temos dúvida de que todos nós vamos evoluir. A lei do progresso, ela é imutável. Deus nos colocou a lei do progresso justamente para isso, para a gente evoluir. E essa evolução é constante. No Evangelho fala sobre a evolução nossa. Se você for pensar há 100 anos atrás, como que nós evoluímos? Como que nós já crescemos enquanto espíritos? Nós hoje temos muito maior capacidade de compreender a vida. Então, com a frase de Kardec, né? Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O nosso progresso não tem outro caminho, nós temos que progredir. Com essa frase, Kardec podemos nos orientar tendo uma visão mais ampla de nossa passagem no planeta, entendendo que somos espíritos imortais, vivendo ora no corpo, ora fora do corpo, isto é, no mundo espiritual. Então, nós somos espíritos imortais, lembrando que nós não somos eternos, nós somos imortais. O único eterno é Deus, que não foi criado. Porque nós, espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. E, a partir da nossa criação, Deus nos cria como espíritos simples e ignorantes, nós, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo. Isso como? Agindo na nossa vida presente, fazendo as nossas escolhas, e essas escolhas vão fazendo o nosso crescimento. Então, nós temos que... O Espiritismo é uma dádiva, né? Ele é o consolador prometido, porque ele realmente nos coloca numa posição para não termos medo da morte. O Espiritismo nos coloca para sermos entendedor de que a morte não existe, a morte do espírito. A morte do corpo, sim. A morte do espírito, não. Então, nós temos que raciocinar dessa forma. Por isso, a nossa fé é raciocinada. A gente não acredita, não é por acaso que a gente acredita na vida após a morte. Está provado que existe vida após a morte. E existe identificação do espírito. O espírito ele não fica lá no anonimato. Ele é um espírito. João Haroldo, que está aqui, ele vai desencarnar e vai continuar João Haroldo. Lógico que quando ele reencarnar, ele vai ter outro nome. Aí é outra história. O Espiritismo, tendo cuidado de não darmos importância exagerada aos bens materiais,
pois não levaremos para o plano espiritual nada físico, e sim nossas atitudes, positivas ou negativas, como explica o Evangelho de Jesus. Realmente, se a gente for pensar como o Evangelho, nós temos que dar valor às coisas espirituais. Coisas materiais a gente não vai levar, né, para o mundo espiritual. Nós só vamos levar para o mundo espiritual aquilo que nós conquistamos como espírito. Isso é, nossas ações, as nossas ações positivas e negativas. Então, o que é a nossa função? É vencer os desafios da vida através do nosso corpo físico para conseguirmos evoluir como espíritos. Essa é a nossa meta. O Espiritismo nos orienta que os bens materiais devem ser instrumentos para o nosso crescimento espiritual, ou seja, nossa evolução espiritual. A visão da eternidade nos fortalece, nos dão a fé necessária para vencermos os desafios da vida, com certeza, né? Tanto é que o Espiritismo é consolador prometido, né? Porque ele nos coloca que, através das nossas ações no corpo físico, nós criamos a base do nosso espírito. Quando desencarnarmos, vamos levar aquilo que fazemos, né? Aquilo que fizemos aqui para a sociedade em geral, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. No livro Consolador, na pergunta 98, agora nós vamos falar alguma coisa sobre passes, porque a nossa reflexão é espiritismo e passe. Aí no livro Consolador, na pergunta 98, fala: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Aí vem a resposta. Assim, o Consolador Prometido é Chico Xavier, coleção Emmanuel, né? Pelo Espírito Emmanuel. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quer dizer, o passe, ele é uma transfusão de energia psíquica. E essa energia, ela é ilimitada, porque o passista é um médium, ele recebe as energias do plano espiritual e transmite para aquela pessoa que está recebendo, né? Recebendo as energias. E essa recepção, as pessoas... o médium como o nome já diz, médium, ele é portador, ele é um transmissor das energias dos espíritos superiores, né? Os espíritos bondosos, os espíritos que estão praticando aquela cura, né? Então, ele é as energias psíquicas são um reservatório ilimitado. E as energias orgânicas, no caso do sangue, é uma energia limitada. Aí vem a pergunta 99. Como deve ser recebido e dado o passe? Resposta: o passe poderá obedecer à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, o médium não precisa
necessariamente de tocar naquele que está aquele que está recebendo o passe. Então, ele transmite as forças espirituais, as energias espirituais para aquele que está recebendo o passe. E aquele que está recebendo, ele também tem que ter uma receptividade. O que acontece? Ele tem que estar querendo a sua cura, ele tem que estar aberto, ele tem que estar receptivo para receber essas energias. Aí vem a pergunta número 100. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade de passe? Aí vem a resposta. As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, vamos lembrar disso, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Então, nós temos que lembrar que o começo no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade. Olha, o que é caridade? É você dar sem receber nada em troca. Se você tiver que pagar alguma coisa, já não é caridade. Se você tiver que retribuir com alguma coisa, não é caridade. Então, nós temos que ter essa visão de que o passe você tem que dar de graça aquilo que você recebe de graça. A mediunidade, ela não é paga. Você não paga, Deus não te cobra a mediunidade. Você não paga para ter mediunidade. E você não pode receber por essa mediunidade. Então, quando você dá um passe, você tem que dar aquilo do seu coração. Você tem que estar disposto a receber as energias do alto e transmitir àquela pessoa que está recebendo. Então, o passe é realmente curativo, curador. O passe, ele equilibra as nossas forças espirituais. Então, nós temos que ter essa preocupação. Então, dito isso, vamos encerrar, né? Agradecendo a todos os irmãos que vão assistir essa nossa reflexão. Pedir para que tenhamos um ano novo, né, 2021, com bastante esperança dessa vacina, que nós possamos vencer as nossas dificuldades da melhor forma possível. Boa noite a todos, um abraço, que nós possamos em breve estar reunidos na nossa casa espírita.